Então, Marlon, vou começar fazendo uma pergunta um pouco mais difícil, que é em relação ao Cuiabá estar 10 meses sem vencer fora de casa, e vocês têm os 2 próximos jogos para tentar quebrar esse jejum, né? E já são 2 meses sem vencer também. Então, eu queria que você analisasse um pouco de como é que está a preparação da equipe visando quebrar esse jejum tão enorme. Bom, assim, eu acredito que essa equipe que está jogando agora no atual não faz parte, né, desse período todo que o Cuiabá está sem vencer fora de casa. Muitos jogadores aqui não tem nem 4, 5 jogos pelo Cuiabá. Então, eu acredito que isso é um peso que, lógico, que a gente vai assumir essa responsabilidade também, porque nós estamos hoje aqui atuando pelo Cuiabá, também é uma pressão externa muito mais pela torcida, mas nós aqui estamos bem conscientes do que devemos fazer na nossa preparação no dia a dia, não tem mudado em nada. Eu acredito que sim, a gente tem feito jogos consistentes e infelizmente assim, futebol prega isso, né? A bola às vezes não entra, a gente martela e infelizmente o resultado não aparece, mas eu creio que o trabalho está sendo muito bem feito, a gente está tendo uma semana muito boa, que eu acredito que esses próximos 2 jogos a gente vai desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, sair com essa primeira vitória. Boa tarde, Marlon, Bruno, na canal Coruja. Você falou agora do retrospecto do Cuiabá fora de casa sem vencer, e o Operário tem um bom retrospecto dentro de casa. Então, eu queria que você analisasse e também falasse um pouco sobre a expectativa de qual Operário vocês esperam enfrentar lá. Como vocês acham que o time da casa vai receber o Cuiabá e como vocês podem também neutralizar esse fator casa que eles têm, que é muito forte? Realmente, o Operário, já joguei algumas vezes lá, é um time muito difícil de ser batido lá no campo deles, é um campo difícil de jogar. A torcida ali é um pouco chata, né? Um time, esse time assim do Sul é um time mais de contato físico, é um jogo diferente, mas assim, eu vejo que nossa equipe tem uma experiência muito boa, vários jogadores já jogaram, cansaram de jogar lá contra eles, jogaram já vários jogos de Série B, vários jogos de Série A, então a equipe está muito consciente no que a gente deve fazer lá, cara, que é se defender bem e aproveitar as oportunidades, porque lógico que eles vão tentar vir para cima, por estar jogando em casa, mas e a gente tem que saber jogar o jogo. Se o jogo pedir para a gente se defender e sair no contra-ataque, tiver 1 ou 2 chances, a gente conseguir matar, a gente vai fazer isso e esperar como é que vai se definir o jogo, entendeu? A posição de lateral aqui no Cuiabá, muitas das vezes acaba sendo improvisada. No ano passado, o Max chegou a fazer essa função, que era o meia, e você chegou nesse ano de 2025 para ser titular dessa equipe. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que vai ser a sua experiência, como é que a sua experiência pode agregar no Cuiabá e dessa sequência de sendo titulares, né? Sendo titular dentro das partidas. Eu cheguei assim, né, para ajudar a equipe. Independente de ser titular ou não, eu procuro sempre dar o máximo ali durante os treinos para poder jogar, lógico, né? Que todo atleta, a pretensão é sempre jogar, mas ajudar em que puder. E desde que eu cheguei, o Eduardo também foi muito claro comigo na questão como ele poderia me utilizar nas partidas. Ele tinha 3 funções diferentes para me fazer e os jogos foram... Ele falou que através dos jogos fosse pedindo, ele ia me utilizar em uma posição. Então, são 3 funções assim, né? Como um ala, um ponta aberto, ou como lateral comum, normal, ou como a saída de 3, ou sendo tipo o terceiro zagueiro ali, né? Saindo. Então, essa era a única posição assim, que eu ainda não tinha jogado na minha carreira, mas eu consegui, acho que, me adaptar bem. A gente teve bastante tempo assim, de treinamento para ajustar posicionamento e tudo, então eu acredito que eu consegui fazer bem. E agora é a sequência, né? A sequência do campeonato, que o Eduardo trabalha muito jogo após jogo, e adversário após adversário, dependendo da maneira que o adversário, a formação que o adversário tem, ele monta um time. Então
isso varia muito. Eu acredito que na posição ali que a gente treinar durante a semana, o time está muito consciente no que tem que fazer. Marlon, o Cuiabá teve alguns períodos de treinamento grandes, né? Alguns períodos grandes de treinamento nesses últimos meses, que possibilitaram ao clube, pelo menos o time, de ter esse entrosamento maior, de ter essa dinâmica maior. E em alguns jogos, essa falta de entrosamento ficou um pouco nítida. Esse último período de treino, onde jogou a base, como vocês fizeram para se entrosar mais e como foi esse período já também dividindo o campo de treinamento com a seleção? Essa semana foi um pouco diferente, né? Assim, desde o início do ano, a gente teve muitas semanas cheias assim para trabalhar, né? Isso ajuda muito. Até o final do ano, acredito que vão ser assim, que a gente vai jogar só a Série B, né? Então vai ter semanas longas de trabalho. Isso facilita demais, eu acredito, o trabalho do Edu, porque e nós jogadores também, né? De conhecer um ao outro, de pegar as características de cada um. Então facilita demais. E na minha visão, cara, o time tá bem consciente, bem sabedor assim do que faz em campo. A formação tática ajuda demais. O Edu ele dá uma liberdade, dá tudo mastigado assim, que facilita muito o nosso trabalho ali dentro de campo. Só que, como você falou, do último jogo, até os 20 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, o Ceará não tinha dado um chute nem para fora, porque a gente estava neutralizando eles de todas as formas. Acabou que, no meu ver, o lance ali da nossa perca ali do pênalti deu uma insegurança, assim, trouxe um negócio ruim assim para nós, pela falta de gol que a gente não tem conseguido fazer, que acabou que o nosso psicológico talvez deu uma caída. Acabamos que sofremos gol, depois o time meio que desorganizou e sofremos o segundo, aí ficou bastante difícil. Mas assim, desde o início da Série B, os 3 jogos, eu vejo um time muito consistente, bem defensivamente, e o ataque está criando, só que infelizmente as coisas não estão fluindo como a gente gostaria, mas eu tenho certeza que o campeonato é longo, o ano é muito longo ainda, tem muitos jogos pela frente, a gente vai conseguir dar essa volta aí por cima, conseguir que os jogos vão sair naturalmente e a gente vai conseguir as vitórias. Como você tem falado, o Cuiabá jogou bem nos últimos 3 jogos, principalmente o jogo contra o Ceará, né? Mas infelizmente a vitória não veio. E eu queria que você falasse um pouco como é que é neutralizar esse pensamento, sabe? Porque vocês estão jogando bem, infelizmente as bolas não estão entrando, infelizmente a vitória não está vindo, mas como é que é lidar com o mental nesse momento de frustração, nesse momento de, poxa, isso aqui não está dando certo, sabe? De realmente lidar aquilo ali no grupo. Assim, é um pouco difícil até falar a receita, né? Porque o futebol CRB não tem muita receita, não tem muita lógica. Felizmente, às vezes tem clubes que jogam por uma bola o jogo todo, infelizmente acaba conseguindo o gol da vitória e faz parte, cara. Futebol é assim, é inevitável. Eu acredito que a gente tem que ter uma tranquilidade diferente, assim, porque durante os treinamentos, durante a semana, a gente tem que ter mais consciência nos aspectos que a gente precisa para chegar até o gol. Nas finalizações, trabalhar finalizações talvez mais um pouco, já que não estamos conseguindo fazer, então vamos fazer mais um pouco, algo a mais, algo depois de treino, fazer laterais de cruzamento, para o atacante chegar ali, finalizar de cabeça, finalização de fora da área. Tipo assim, criar outras condições para que algo tenha que mudar, porque permanecendo as mesmas coisas sempre, eu acredito que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então a gente tem que fazer algo diferente nesse sentido para que as coisas possam melhorar para a gente. Agora eu queria pedir para você uma fala agora para o torcedor do Cuiabá, aquele torcedor que ainda vai à arena, que torce pelo Cuiabá, que assiste, que cobra também.
O que você, acompanhando agora essa última semana, trabalhando forte, o que você pode dizer para esse torcedor que vai ligar a televisão e vai torcer por vocês contra o Operário? O que eu posso falar é o pessoal, para essa torcida, né, que vão lá apoiar, eles são fundamentais assim, na história do clube, na construção do Cuiabá. Eles ajudam, são muito importantes, a gente tem que saber disso. Na vitória, na derrota, eles, dentro do jogo ali, eles podem tanto ajudar, tanto não ajudar muito, mas assim, pode ter certeza que a gente está dando o nosso melhor no dia a dia. A gente está treinando bastante, cara, porque isso aí não incomoda só a vocês, incomoda a todos nós aqui do clube. É uma situação delicada, muitos jogos sem vencer, mas a gente está se dedicado demais. Eu acredito que a gente agora vai ter uma sequência fora de casa, né? Que, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma vitória para depois voltar a retornar aqui com o apoio da torcida, que a gente vai ter uma sequência de vitória aqui em casa também, porque a Série B é muito longa e a gente vai conseguir esse acesso aí se Deus quiser.